Senhor, nós te louvamos pela generosidade do teu povo aqui nesse lugar e também daqueles que estão conosco pela internet, e nós oramos para que, como foi dito aqui, o Senhor nos faça de nós uma fonte, Senhor, que jorra constantemente generosidade, que jorra constantemente gratidão. Conta conosco, Senhor, nos teus planos e projetos para Campinas. Nós queremos dispor a nossa vida, queremos dispor o nosso tempo e também, ó Deus, o nosso recurso, para que o Senhor, através de nós, sinalize o teu reino para essa cidade, transformando famílias, transformando vidas, ó Deus, e exaltando o nome do teu Filho Jesus Cristo. É o que nós oramos juntos aqui e te agradecemos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Boa noite, gente, graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Quero me apresentar, talvez você não me conheça, eu me chamo Vinícius, eu tenho 39 anos, eu sei que não parece, gente pequena não envelhece, amém? E eu sou casado com a Virgínia, nós somos casados há 7 anos e temos uma filha chamada Valentina, que tem 1 ano e 9 meses, que acabou de bater a testa numa quina e fez um galo grande na testa da minha filha. Meu Deus, meu coração ficou pequenininho, quase quis matar a mãe dela. Estou brincando, mas é verdade. Essa criança, né, tá correndo e tudo mais, aí acaba se machucando. Minha esposa e a minha filha estão em Belo Horizonte. Eu fiquei no Brasil por 16 anos servindo Lagoinha em Belo Horizonte na Matriz. Sou nascido aqui no interior de São Paulo, em Bauru. Com 18 anos, mudei para BH para fazer o carisma, e quando eu me formei, eu fui convidado a permanecer em Belo Horizonte. Fiquei 16 anos ali servindo na Matriz, e há 5 anos o Senhor então nos enviou para servirmos na Lagoinha de Orlando, nos Estados Unidos, e estamos ali pela graça de Jesus. Mas o mais importante sobre mim é que eu sou lavado e remido no sangue de Cristo, amém, queridos? Isso é o mais importante. Eu quero mais uma vez agradecer os pastores dessa casa, o pastor David, a pastora Ellen, pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido na minha caminhada com Jesus, amém? Queria que vocês abrissem comigo a Bíblia em Gálatas, por favor, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo de número 1, a partir do versículo 1. Gálatas 1, a partir do versículo 1, o tema do meu compartilhar já está aqui na tela, é o Evangelho para os evangélicos. Eu quero falar com vocês sobre isso nessa noite, o Evangelho para os evangélicos. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 1, fala assim: Paulo, apóstolo, enviado, não da parte de homens, e nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que ele seja amaldiçoado. Como já dissemos e agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que vocês já receberam, que ele seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Estou tentando agradar a homens? Se eu estivesse procurando agradar a homens, diz Paulo, não seria servo de Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui como família, reunidos em volta da tua mesa. E que tempo especial nós já tivemos aqui essa noite.
enquanto partilhávamos da comunhão com o Senhor e com os irmãos, através, ó Deus, das canções que exaltam o Teu nome, que falam da Tua beleza, falam dos Teus feitos. A nossa alma se enche, Senhor, as nossas emoções, elas ficam cheias, porque é nesse lugar que nós encontramos o real sentido para o qual nós existimos. É no encontro com o Senhor e no encontro com o próximo que nós encontramos a vida de verdade, a vida verdadeira. E é por isso que a gente fica emocionado, é por isso que a gente tem vontade de orar uns pelos outros, é por isso que a gente tem vontade de pegar na mão do irmão, de abraçar uma pessoa, porque quando nós nos encontramos com o Senhor, automaticamente o Senhor nos empurra na direção dos nossos irmãos. O encontro contigo, ele significa imediatamente o encontro com o próximo, e aí a gente se sente satisfeito, a gente se sente pleno, a gente se sente realizado, a gente não quer sair desse lugar, porque nós fomos criados para esse ambiente, fomos criados para essa vida, para essa realidade. Mas eu sei que o Senhor pode fazer mais, eu sei que o Senhor pode aprofundar ainda um pouquinho mais esse conhecimento, essa experiência para cada um de nós. Eu sei que o Senhor pode nos ensinar a como vivemos essa atmosfera, não apenas em momentos como esse de culto, mas eu sei que o Senhor, na verdade, quer nos ensinar a levarmos essa atmosfera para além desse ambiente, para além, ó Deus, do encontro, da comunidade. O Senhor quer ajudar a gente a levar essa atmosfera lá para a nossa casa. O Senhor quer ajudar a gente a levar esse parâmetro de vida lá para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa universidade. O Senhor quer ajudar a gente a levar esse ambiente lá para a nossa escola, para a relação com os nossos familiares, com os nossos vizinhos. E é isso que nós queremos. Que a gente não quer ter essa experiência só aqui. Ela é tão boa que nós queremos viver a partir dela. Nós queremos viver toda uma vida a partir desse encontro contigo e com o próximo. Nos ajuda, Senhor, por meio da palavra, nos posiciona nesse lugar. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Gente, antes de eu entrar na escritura, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu falei algo com o pastor David que tem me alegrado muito, assim, nesses últimos encontros que a gente pode estar junto aqui, que eu posso estar compartilhando a palavra com vocês. Eu tenho me sentido muito à vontade nessa casa. É verdade que eu sempre me senti muito à vontade na Lagoinha de Campinas, por fazer parte da história, por ter o David como um amigo querido, né? Poder participar da vida dele, poder participar da minha vida. Mas eu tenho me sentido muito à vontade, assim, em compartilhar com vocês. Tenho sentido um ambiente super leve, sabe quando você fica à vontade, você fica em casa. E isso tem sido tão bom para mim, tem sido abençoador para o meu coração. Porque às vezes, a gente vai pregar em alguns lugares e as pessoas esperam muita performance. E quando você está num ambiente que você é medido pela tua performance, isso tira um pouco da tua espontaneidade, tira um pouco da tua leveza. Mas quando você está num ambiente que você sabe que as pessoas não estão atrás da tua performance, mas elas estão atrás de Jesus, isso traz a leveza de volta. Amém? E a gente fica à vontade para poder compartilhar de coração para coração. Amém? Então eu estou muito feliz com esse ambiente que eu tenho encontrado aqui junto dos irmãos. E isso tem sido muito abençoador para o meu coração. Eu queria te agradecer por isso. Amém? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê principalmente ali nas primeiras páginas do Gênesis, um modelo de vida que o próprio Deus desenhou para todo ser humano, para toda a humanidade. Eu sei que todos nós, de alguma forma, pelas experiências que nós vivemos, pela estética do parâmetro cultural, a gente cria, de certa forma, um modelo da vida ideal que nós todos desejamos viver. Inclusive nos Estados Unidos tem uma expressão muito comum que é usada para descrever esse modelo de vida que as pessoas que vivem na América anseiam, que é o sonho de vida americano, que é o sonho de você conquistar o status da classe média, né, de vida americana ali, ter a sua casa própria, o seu carro, ter um padrão de vida que te dá acesso às benesses daquele país. E de certa maneira, por causa da influência cultural dos Estados Unidos sobre o mundo como um todo, a gente acaba que nas mídias, nas formas de comunicação, na televisão, no cinema, a gente acaba absorvendo essas coisas e acaba construindo também
um desejo, uma expectativa de vida para a nossa história. A gente quer de alguma forma alcançar um ideal. Só que a verdade é que você tem a sua expectativa, que você sonhou, que você idealizou, mas Deus também tem um plano para a sua vida, amém? Deus também tem um sonho para você. Você pode dar glória a Deus por isso? Jeremias 29:11 fala: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus tem planos, Ele tem sonhos para nós. E quando a gente olha para as páginas do Gênesis, principalmente os primeiros capítulos, a gente vê claramente ali qual que era o desenho de Deus, da expectativa da vida que Deus, Ele deseja para cada ser humano, para cada pessoa que está aqui nesse auditório ou que está acompanhando a gente pela internet. E eu gosto de pensar que essa vida que Deus desenhou, que está ilustrada ali nos primeiros capítulos do Gênesis, tem 3 pilares. O primeiro pilar da vida ideal para Deus, da vida que Deus anseia que você viva, o primeiro pilar dessa vida é relacionamento com Ele. Deus, Ele desenhou uma vida, e no centro dessa vida que Deus desenhou, existe um relacionamento. E esse relacionamento é o relacionamento com o próprio Deus. Porque é esse relacionamento que Ele dá o fundamento ou a base para as outras dimensões da vida que Deus planejou para cada um de nós. A segunda estrutura, o segundo pilar seria o relacionamento com o próximo, que só pode acontecer nos parâmetros que Deus desenhou para acontecer, se a relação com Deus for saudável. Porque Deus não nos criou para nós nos relacionarmos diretamente uns com os outros, mas mediados pelo relacionamento com Ele. Ou seja, o que estabelece o parâmetro da minha relação com você não são os meus critérios ou os seus critérios. No modo de vida que Deus desenhou para nós, o que estabelece os parâmetros da minha relação com você é o relacionamento com o próprio Deus. Deus é o parâmetro que norteia a minha relação com o meu próximo. É por isso que você vê nos 10 mandamentos, 4 mandamentos que falam da relação com Deus e 6 que falam da relação com o próximo. Porque Deus não apenas nos instrui de como nós devemos nos relacionar com Ele, mas também como a gente deve se relacionar uns com os outros. Por isso que Jesus sintetizou a vida cristã em 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Só que Ele colocou um parâmetro nesse amor. Ele disse: amar o próximo como eu te ensinei a amar. Ou seja, o parâmetro do amor, o parâmetro do relacionamento não sou eu, não é você. O parâmetro do relacionamento é o próprio Deus. Então a vida que Jesus, que o próprio Deus desenhou para nós, tem esse primeiro pilar: relacionamento com Ele. Segundo pilar, relacionamento com o próximo. E o terceiro pilar, o relacionamento com o mundo à nossa volta. Porque Deus criou todo esse universo que está aí à nossa volta, cheio de beleza natural, cheio de coisas maravilhosas a serem degustadas, apreciadas, para a gente curtir a vida, gente. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Pô, Deus criou tudo isso para a gente poder curtir, a gente poder aproveitar. Mas a maneira certa de desfrutar do mundo que está à nossa volta é a relação com Deus saudável, o relacionamento saudável com o próximo, e então a partir desse relacionamento saudável com Deus e com o próximo, aprender a viver no mundo que Deus criou. Eu tenho um amigo meu, ele chama Igor Miguel, e ele fala que se ele fosse desenhar, aliás esse desenho está ali nas páginas do Gênesis, mas se ele fosse desenhar o que esses 3 pilares significam na vida que Deus preparou para nós, ele diria o seguinte, que esses 3 pilares, eles podem ser desenhados da seguinte maneira: a vida que Deus espera para mim e para você é uma vida que a gente vai estar sentado debaixo de uma árvore, amém? Quem gosta de natureza aqui? Quem gosta? Imagina você sentado numa graminha verde. Vou até sentar aqui, beleza? Pode sentar? Vocês vão me ver ainda? Imagina você sentado na graminha verde, beleza? Sentado tranquilinho, a árvore ali. Não sei de que fruta que você gosta, mas eu sou fã de goiaba, gente, eu amo goiaba. Mais alguém gosta de goiaba aqui? Eu amo goiaba, goiaba verde com sal. Alguém come goiaba verde com sal? Gente, eu amo isso. Então imagina você sentado na graminha verde, beleza? Um pé de goiabeira, né? Para quem gosta de outra árvore aí, jabuticabeira, cajá, não sei, né? Não sei, pensa aí, só não pode ser jaca, beleza? Se cair na cabeça é perigoso, né? Então pensa você, graminha verde, árvore, pessoas que você ama à sua volta, a presença de Deus ali e paz no coração. Essa é a vida que Deus nos criou para viver, gente. Você pode dar glória a Deus por isso? Essa é a vida que é ilustrada ali no contexto do jardim. Deus colocou o homem para viver num jardim, ter um bom relacionamento com ele, com o próximo, e desfrutar daquele ambiente, vamos colocar assim, paradisíaco que Deus havia preparado para ele. Em outras palavras, Deus plantou Adão lá em Fernando de Noronha,
Falou para ele: curte aí, meu filho, junto com a sua mulher. Mas a gente sabe que, infelizmente, o homem não permaneceu dentro desse desenho de Deus, e ele escolheu a independência. E nós chamamos essa independência dos planos de Deus e da relação com Deus de pecado. O pecado nada mais é do que uma ruptura, é o homem tornar-se orgulhoso e arrogante e pensar que os seus planos são melhores do que os planos de Deus, ou tentar viver o plano de Deus sem que Deus esteja envolvido nesse processo. Porque presta atenção, quando você lê o Gênesis, você vê lendo a narrativa bíblica, depois da queda que acontece ali no capítulo 3, você percebe que de certa forma esse anseio por aquela boa vida que Deus plantou dentro do coração do homem não vai embora com a queda. É por isso que a gente tem desejo de tirar férias, amém, gente? Por que a gente quer tirar férias? Porque dentro de nós existe esse anseio por paz, existe esse anseio por descanso. Ou seja, a queda não tirou isso de nós. O que a queda fez foi nos fazer pensar que era possível viver a vida que Deus desenhou para nós sem Deus. Construir esse projeto sem que Deus estivesse envolvido. A palavra técnica que nós usamos para isso no nosso tempo é secularização. Secularização nada mais é do que uma maneira que a sociedade se estrutura sem que Deus hoje faça parte da dinâmica da sua convivência comum, sem que Deus faça parte da vida comum dessa sociedade. Só que essa secularização, ela já está lá no contexto bíblico. O homem não perdeu a visão ideal de vida que Deus deu para ele, mas o que ele tentou fazer foi viver esse ideal de vida sem Deus. Então, exemplo, quando você olha para Gênesis capítulo 11, e você vê a sociedade se reunindo numa planície chamada Sinear, para construir uma cidade com uma torre no meio chamada Babel, o que a gente está vendo nada mais é do que um processo de secularização, onde o homem está tentando viver a realidade do jardim, sem que Deus esteja envolvido nesse processo. Só que isso não acontece apenas no contexto bíblico, isso também acontece nos nossos dias. Então, exemplo, você olha para o esquadro político. Eu sei que em Campinas nós temos pessoas que são mais tendenciosas à direita, outros que são mais tendenciosos à esquerda, mas eu poderia dizer para você, como um cristão, e assim como você também, um cristão, que nenhuma perspectiva política, seja ela de direita ou de esquerda, gente, nos satisfaz de maneira assim completa na nossa visão de mundo. Por quê? Porque todo ideal político, toda ideologia política, ela é de certa maneira reducionista. E por que eu digo isso? Porque seja ela de vertente de esquerda ou de direita, ela falha em identificar o problema, e ao falhar na identificação do problema, consequentemente ela vai falhar na identificação da solução. Então, exemplo, uma vertente política mais à esquerda vai dizer que o grande problema da sociedade é a forma injusta como a renda, o per capita, é distribuído. Então nós precisamos de um Estado que regulamente as transações para que haja mais justiça. Só que a gente sabe que o problema do ser humano não é apenas um Estado que faça uma boa administração. A gente sabe que o Rousseau estava errado, o homem não é bom, o homem não nasce bom, e não se corrompe pelas circunstâncias da sua volta. O homem, ele é pecador, o problema do homem é espiritual, o homem tem o pecado dentro de si. Mas assim como a esquerda falha em identificar o problema, a direita também, porque a direita vai dizer que para termos uma sociedade mais justa, nós precisamos da liberação do capital, da liberação do comércio. Só que a gente sabe que isso também é um erro. E basta você olhar para países desenvolvidos que continuam vivendo na dinâmica de relacionamento com o seu consumidor como se eles fossem escravos. Porque, gente, nem direita e nem esquerda é capaz de nos satisfazer. A fé cristã não se enquadra, gente, nem no conservadorismo e nem no socialismo. A fé cristã transcende os valores da política. Porque, resumindo, toda ideologia política, ela é em si, na sua essência, de certa maneira idólatra. É por isso que Deus, quando Ele vai ilustrar a transição de impérios, ali no livro de Daniel, no capítulo 2, no capítulo 7 e nos demais capítulos, Deus vai usar a imagem de um ídolo, de uma estátua. Por quê? Porque Deus, ao falar da transição dos impérios persa, grego, macedônico, o império romano e o último império, Ele usa uma estátua, porque Deus sabe que de certa maneira, toda ideologia política é na sua essência idólatra. Por quê? Porque ela se propõe a fazer algo pela sociedade que só o próprio Deus pode fazer. Só existe uma pessoa que de fato tem o poder para estabelecer a justiça e levar a sociedade ao lugar que Deus planejou para ela viver. E o nome dessa pessoa não é Ciclano e nem Beltrano, amém?
é Jesus Cristo de Nazaré. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Não é nem o L e nem o B. Amém, gente? Nem o L nem o B, não dá. Nós não podemos, gente, messianizar uma pessoa. Só Jesus pode, amém, gente? O nosso Messias tem nome, o nome dele é Jesus Cristo. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Mas infelizmente, por causa desse anseio, nós muitas vezes projetamos o esquadro político e pensamos que a política vai dar conta de nos satisfazer plenamente e vai dar conta de levar a sociedade a esse progresso, né? Esse ideal do progresso por meio da política, ou por meio da ciência, ou seja lá, através das ideologias de gênero. Gente, isso é ilusão. A sociedade que nós esperamos viver, esse modelo de vida que o próprio Deus desenhou, só tem uma pessoa que pode levar a gente para lá. Quem que é? O nosso Deus, só Jesus pode fazer isso. Mas você tem esse anseio aí dentro. E a prova de que você tem esse anseio aí dentro, né, só para a gente mostrar isso aqui um pouquinho mais, é que você canta músicas que expressam esse anseio. Né? Quem gosta aqui de uma sofrência aqui? Fala a verdade, vai. Levanta a mão. Tem uma mão levantada aqui na frente. Eu sei que tem mais, vai, irmão. Vai confessando o seu pecado, tem mais um aqui, amém? Tem mais gente, eu sei, amém? Mas quem gosta daquele sertanejo raiz, assim, aquele brutão, levanta a mão aqui. Tipo João Mineiro e Marciano. Milionários é rico. Quem gosta desse negócio aqui? Gente, vocês não são do Brasil não, pelo amor de Deus. Quem gosta aqui de um, sei lá, não vou nem falar. Mas acho que todo mundo aqui conhece aquela música A Majestade do Sabiá, sim ou não? O refrão da música fala assim: tô indo agora para o lugar todinho meu. Não vou cantar, porque senão depois o pessoal vai falar assim: é o pastor cantando música do mundo no culto, né? Vou só falar. Tô indo agora para um lugar todinho meu. Olha a música, gente. Quero uma rede preguiçosa para deitar. E em minha volta, sinfonias de pardais, cantando para... Gente, se isso não é a visão da vida que Deus desenhou no Gênesis, eu não sei o que é. De certa maneira, a cultura canta sobre esse anseio. Não sei se você gosta de rock and roll, eu gosto muito. Sei que não tem cara não, mas eu amo rock and roll. Quem gosta de Evanescência aqui? Levanta a mão. Alguém gosta de Evanescência? Eu amo Evanescência. E nas primeiras músicas do Evanescência, as músicas cantavam isso. Esse anseio para que alguém me liberte do caos em que eu estou. Então às vezes a gente não ouve o mundo à nossa volta e a gente não para perceber que esse mundo está clamando pela realização do plano de Deus. O problema é que eles não sabem como chegar lá. E eles vão construindo narrativas para tentar de alguma forma alcançar esse lugar. E não diferente deles, nós também fazemos a mesma coisa. Só que ao invés de nós usarmos, muitas vezes, o esquadro político, ou usarmos algum outro elemento, né, ideologia de gênero, ou pensarmos aí no progresso por meio do cientificismo, a gente pensa nesse progresso por meio da religião. A gente acha que é possível vivenciar os planos de Deus por meio do nosso esforço religioso, por meio da nossa religiosidade. E é isso que estava acontecendo aqui com os Gálatas. O que estava acontecendo aqui com a igreja da Galácia? O que estava acontecendo aqui, o problema dos Gálatas, não é que eles tinham a visão errada da boa vida que Deus tinha para eles. Eles tinham a visão certa. O que eles não tinham é o jeito certo para viver essa boa vida. Porque eles pensavam que se eles fossem muito zelosos na sua prática religiosa, Deus então, por meio da fidelidade deles, por meio da fidelidade na sua prática religiosa, Deus então cumpriria o seu plano e os levaria a viver esse ideal de vida perfeito. E para os Gálatas, essa religião que eles herdaram dos judeus, tinham 3 parâmetros que eram assim, muito importantes, que eles não podiam abrir mão de forma nenhuma, se eles quisessem viver o plano de Deus, que era a circuncisão, a guarda do sábado e as leis dietéticas relacionadas à comida kosher, a dieta kosher. Então os Gálatas começaram a pensar o seguinte: Deus tem um plano, e Ele já mostrou para nós esse plano em Jesus, mas agora eu preciso me esforçar muito para viver esse plano, porque senão eu não vou viver ele, senão Jesus não vai vir, o Messias não vai vir, e o plano de Deus não vai acontecer. Então assim, eu tenho que ser fiel, eu tenho que guardar o sábado aqui, eu tenho que me circuncidar, eu tenho que comer tudo direitinho, porque se eu não fizer isso, o plano de Deus não vai acontecer. E esse pessoal começou a ficar neurótico,
Porque a religião, gente, pesa e começa a produzir neurose. O cara começa a pensar que se ele não fizer tudo direitinho, nos ditames dos parâmetros religiosos que ele estabeleceu, Deus não vai fazer, não vai acontecer. Então ele começa a ficar neurótico. Se ele não jejua, 7 vezes por semana, se ele não faz a campanha direitinho, se ele não lê o texto, se ele não procura a irmã Joaquina, para a irmã Joaquina do coque, dar 3 voltas em volta dele, e jogar sal grosso na cabeça dele, não vai acontecer. E as pessoas começam a ficar neuróticas, porque elas começam a pensar que é o esforço delas que será a garantia de que o plano e o propósito de Deus vai acontecer. E aí, ao invés das disciplinas espirituais serem uma ferramenta de relacionamento com Deus, elas passam a se tornar uma ferramenta de neurose. Gente que, ao invés de, por meio das disciplinas espirituais, se conectar com Deus e se conectar com a vida, se conectar com as pessoas, as disciplinas espirituais se tornam um meio de alienação. Porque o cara estabelece parâmetros tão altos para a didática religiosa dele, que ele começa, por meio dessa religião, a julgar os outros. E ele começa, a partir dos seus parâmetros, a dizer quem está certo e quem está errado. Quem não se encaixa nos ditames da religião dele, não serve. E sabe o que é pior? É que o cara não fica só neurótico, com medo de tudo, com medo de que a qualquer momento, se ele não fizer, não vai dar certo. Ele começa a reduzir a suficiência de Cristo. Porque ao invés de Cristo ser suficiente para conduzi-lo, não apenas à entrada da vida perfeita, mas também permanecer nela, Cristo passa a ser apenas alguma coisa que tem que ser anexada ao seu esforço. Ou seja, Jesus é bom, mas é Jesus mais alguma coisa. É Jesus mais o meu esforço. É Jesus mais a minha dedicação. É Jesus mais o meu empenho. É Jesus mais o que eu sou capaz de fazer. Não, porque Jesus é importante, mas se eu não fizer, não vai acontecer. E aí a gente começa a reduzir a suficiência de Cristo. E ao reduzirmos a suficiência de Cristo, sabe qual que é a terceira consequência? É que aquela vida de alegria, de euforia, que o Evangelho nos trouxe por causa do encontro com Cristo, começa a ir embora. E o que sobra? Peso, condenação, julgo. Eu falei isso aqui na parte da manhã, eu falo com você agora à noite, presta atenção. Se a tua vida com Deus está fazendo você ser uma pessoa mais pesada do que leve, não é Jesus que você está seguindo. Se o teu relacionamento com Cristo está tornando você uma pessoa mais pesada do que leve, não é Jesus que você está seguindo, meu irmão. Porque Jesus falou que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. E se você segui-lo, você vai se tornar humilde de coração e vai encontrar o quê? Descanso para a sua alma. Ou seja, se está pesado demais, está cansativo demais, tem atrito demais, conflito demais, tem algum problema na sua forma de conceber a fé cristã. Talvez aquela alegria que você experimentou no seu encontro com Cristo está indo embora, porque você pensou que a graça de Deus era importante para você ter entrada nessa vida, mas que depois que você entrou pela graça, agora você pode se sustentar pelos seus próprios méritos. Isso não é verdade. A graça que te trouxe também é a graça que te sustenta. É por isso que Paulo, percebendo esses embates que estavam acontecendo aqui na igreja da Galácia, ou seja, neurose religiosa, medo, insuficiência de Cristo e o esvaziamento da vida, ele vai oferecer o antídoto, o remédio para esse pessoal voltar a viver a vida que Deus preparou para eles. E qual que é o antídoto? Evangelho. O Evangelho para os evangélicos. Sabe o que é triste? É que hoje, gente, muitas pessoas que estão na igreja, elas pensam que o Evangelho é coisa para quem ainda não conheceu Jesus. A pessoa pensa que o Evangelho é a mensagem que tem que ser pregada para quem ainda não teve uma experiência com Cristo. Que depois que eu tive uma experiência com Cristo, agora eu preciso ouvir sobre outras coisas. Mas sabe o que é interessante? É que quando você olha para o Novo Testamento, os apóstolos não tinham outra mensagem, senão a mensagem do Evangelho. Paulo, quando vai corrigir os conflitos familiares
na comunidade dos Efésios, ele fala assim: maridos, amai a esposa como Cristo amou a igreja. Quando ele vai corrigir os atritos na liderança da igreja dos Filipenses, ele fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando Pedro vai encorajar a igreja perseguida lá em 1 de Pedro, ele fala: irmãos, olhem para Jesus, o Cordeiro de Deus que foi perseguido. Quando Paulo vai alinhar a esperança dos Tessalonicenses, ele prega o Evangelho. E quando ele vai corrigir o orgulho da igreja de Corinto, ele fala: nada fiz saber entre vós, senão a Cristo e a esse crucificado. Porque, meu irmão, presta atenção, não são apenas os não evangélicos que precisam do Evangelho, os evangélicos também precisam do Evangelho. Para quê? Para não ficar neurótico, para não virar gente doida, gente cheia de medo, gente cheia de neurose, não reduzir a suficiência de Cristo e não perder a alegria da vida cristã. Vocês estão comigo aqui? Os cristãos também precisam do Evangelho, amém, meus irmãos? Porque presta atenção, você não precisa da graça de Deus apenas para entrar na vida cristã, como eu já te disse, você também precisa da graça de Deus para que ela te sustente nessa vida que você tem agora de relacionamento com Cristo. Você pode aplaudir o Senhor por isso, por favor? E a pergunta é: o que é o Evangelho? Já que nós precisamos desse antídoto, desse remédio, o que é o Evangelho? E Paulo vai usar aqui duas palavras para falar sobre o que é o Evangelho. Uma está bem explícita no texto e uma implícita. E depois ele vai falar das consequências dessas duas palavras. A primeira palavra que Paulo usa para falar sobre o que é o Evangelho é que Paulo fala que o Evangelho é uma operação de resgate. Fala comigo: o Evangelho é uma operação de resgate. Mais uma vez, diga: o Evangelho é uma operação de resgate. Olha o que o Paulo diz: que por meio do Evangelho, por meio de Cristo, Deus nos resgatou dessa presente era perversa. O Evangelho não é um conselho, o Evangelho é uma operação de resgate. Ninguém que está morrendo afogado precisa de um conselho. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, eu sofri um afogamento. Nós estávamos brincando numa represa próxima da cidade que eu morava aqui no interior, em Bauru. E eu vi todo mundo pulando na represa, todo mundo pulando. E eu decidi que eu ia pular também, só que eu não sabia nadar. E quando eu pulei, eu comecei a afundar. Graças a Deus que um santo varão me viu afundando e pulou para me resgatar. Vocês estão comigo aqui? Agora imagina essa pessoa me vendo afundando e gritando da superfície: começa a bater as pernas, bate os braços que você vai subir. Eu estaria aqui hoje? Ou imagina um salva-vidas me olhando em estado de afogamento, e ele joga um manual: lê o manual aí. Eu estaria aqui hoje? Mas muitas vezes a gente pensa que o Evangelho é um conselho, mas o Evangelho não é um conselho, porque quem está morrendo não precisa de conselho, precisa de resgate. O que o Paulo diz é que a situação em que nós estávamos não dependia de um conselho, ela dependia de uma operação de resgate. Em outras palavras, você tinha construído o transatlântico da sua vida, amém? Qual que é o nome desse transatlântico, Zulato? Titanic. Então o seu transatlântico, que ilustrava a boa vida que você tanto desejou, que você vivia dentro dele, parecia o seu Titanic. Você estava lá vivendo nele e pensando assim: tá tudo certo. Só que um dia esse seu barco, esse seu transatlântico, esbarrou no iceberg, no meio do oceano da existência, da realidade da vida. Como que é o nome desse iceberg? Jesus Cristo. O seu barco colidiu de frente com o Evangelho. E quando o seu barco colidiu de frente com o Evangelho começou a mostrar para você que aquilo que você achava ser a vida perfeita e que era capaz de sustentar até o final da sua vida, na verdade não ia dar conta. E assim como acontece no filme, nós também fazemos a mesma coisa. O nosso transatlântico colide com Jesus, com o Evangelho, e a gente começa de todas as maneiras tentar preservá-lo, segurando com a nossa força, para tentar provar para Jesus que é possível
viver sem Ele, continuar vivendo essa dinâmica de vida sem que necessariamente Ele esteja envolvido. Só que a água começa a entrar, e assim como acontece lá no Titanic, o barco parte, e uma parte afunda, e você fica um pouquinho com a outra, mas daqui a pouco a outra afunda também. E quando você se percebe, você já está à deriva no mar da existência, e aquele plano que você achava que era, suficiente para te sustentar, afundou. E agora? E aí de repente, assim como acontece no filme, você vê um bote salva-vidas vindo na sua direção. O que está escrito na lateral desse bote? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou de repente está escrito em Isaías 53, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O nome desse bote salva-vida é Evangelho. E quando você entra nesse bote, por causa de Cristo, você é resgatado desse estado de deriva e perdição no mar da existência. Meu irmão, o Evangelho é uma operação de resgate, que é feita por Deus, por cada um de nós, por meio de Cristo. E olha o que o Paulo diz, é que esse Cristo não apenas morreu na cruz. Paulo não fala assim, esse Cristo morreu na cruz. Paulo diz que esse Cristo morreu no seu lugar na cruz do Calvário. A palavra que Paulo usa aqui de maneira subentendida é substituição. Ou seja, meu irmão, Jesus não apenas morreu na cruz para você ser resgatado, Ele morreu no seu lugar na cruz para você ser resgatado. Ele morreu por você. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Ele morreu por você na cruz para que você fosse resgatado. Porque, gente, presta atenção, afirmar que Jesus morreu na cruz não é suficiente, gente. Porque os muçulmanos afirmam que Jesus morreu na cruz. Os hindus afirmam que Jesus morreu na cruz. As outras seitas e religiões do mundo, sejam elas seculares ou não, afirmam que Jesus morreu na cruz. Hoje há provas arqueológicas que comprovam a morte de Cristo na cruz. Mas dizer que Jesus morreu na cruz não é suficiente, porque Ele não morreu na cruz para ser um modelo. Ele morreu na cruz no seu lugar. A salvação acontece quando eu entendo que a morte de Jesus era a minha morte. A salvação acontece quando eu entendo que a condenação que o levou à cruz era a minha condenação. Ali naquela cruz Ele estava se fazendo pecado no meu lugar. E porque Ele se fez pecado no meu lugar, porque Ele foi separado de Deus no meu lugar, hoje eu posso ser reconectado com Deus e com a vida que Deus sonhou para cada um de nós. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Isso é Evangelho. Evangelho é a boa notícia de um resgate. O resgate que Deus realizou por nós por meio de Cristo. De que maneira? Quando Ele se deu por mim e por você na cruz do Calvário. Ou seja, não basta dizer Jesus morreu, é necessário entender que Ele morreu por você. Ele morreu no seu lugar. Nós vivemos num país que ele foi cristianizado nas suas quatro pontas, mas ainda que grande parte da população brasileira conheça o Evangelho, isso não muda a vida delas. Por que não? Porque há uma diferença em você saber que Jesus morreu e saber que Ele morreu no seu lugar. Há uma diferença de você saber que Jesus morreu na cruz e saber que Ele morreu no seu lugar naquela cruz. E o Paulo vai dizer que a consequência desse Evangelho, caminhando aqui para o encerramento, são também duas palavras. Primeira palavra, qual que é a consequência de alguém que passa a viver o plano de Deus, a modo de Deus, pelo Evangelho? Primeira consequência, graça. Fala comigo. O que é graça, Zulato? Graça é a consciência de que a vida que eu tenho é muito mais do que eu mereço. Vou repetir, amém? Graça é a consciência de que a vida que eu tenho é muito mais do que eu mereço. Ou seja,
Muita gente me pergunta, e aí Vinícius, como é que você está? E aí Zulato, como é que você está? E a minha resposta para essa pergunta é sempre essa: estou melhor do que eu mereço. Porque graça é isso. Graça é a constatação de que a vida que eu tenho hoje, ela é muito mais do que eu mereço. Ou seja, irmãos, presta atenção. Quem é alcançado pelo Evangelho e passa a viver a sua dinâmica de relacionamento com Deus por causa do Evangelho, essa pessoa entende que não apenas a sua relação com Deus, mas a relação de vida como um todo, é um retrato da graça. Você olha para o prato de comida e você vê a graça de Deus estampada no prato de comida. Você olha para a sua família, e ainda que ela não seja a família perfeita, mas você consegue ver o retrato da graça de Deus estampado na sua família. Você olha para os primeiros passos da sua filha, você olha para os primeiros tombos dela, você olha para a sua esposa, você olha para o seu trabalho, você olha para o Brasil. E eu sei que o Brasil vive um momento difícil, mas meu irmão, presta atenção, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe muito mais graça de Deus no mundo que nós vivemos do que problemas a serem resolvidos. Porque presta atenção, querido, você acha que nós daríamos conta de viver num mundo em que a graça de Deus é menor que os nossos problemas? Você acha que nós daríamos conta de viver numa sociedade que os problemas da sociedade superam a ação da graça de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você: você só está de pé e vivo aqui essa noite porque a graça que te sustenta é maior do que os desafios que você vive. A graça que te sustenta é maior do que os embates que você enfrenta na vida. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Não é isso que fala lá em Lamentações? Que a misericórdia do Senhor se renova sobre nós todas as manhãs. Eu não sei se você sabe, a palavra misericórdia aqui é a mesma palavra para mulher grávida. É como se Deus dissesse: eu fico grávido de você todas as manhãs, e é por isso que você não é consumido. Eu cuido de você como um bebê no meu ventre, e é por isso que você não é devorado. O Evangelho, irmãos, abre os olhos para perceber a graça. Então eu digo para você: se falta gratidão em você, se a vida para você é mais cinza do que colorida, se falta cor no seu dia a dia, se você não consegue ver a beleza do pôr do sol, se você não consegue se maravilhar com o sabor de uma comida, se você não consegue se alegrar na experiência familiar mais, sabe o que está faltando aí? Não é antidepressivo não, pode ser também, mas o que está faltando aí é o quê? Evangelho. Porque é o Evangelho que me leva a perceber que a vida que eu tenho, ela é muito mais do que eu mereço. O Evangelho abre os meus olhos para perceber que a minha vida não é o resultado do meu esforço, mas é o resultado da graça que Cristo disponibilizou para mim na cruz do Calvário. E isso não toca apenas o meu relacionamento religioso, isso toca a minha vida como um todo. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Graça. Graça. E segundo, o Evangelho produz paz. E eu encerro aqui. Não foi assim que nós começamos a mensagem? Falando sobre paz. O que é a visão da boa vida que Deus tem para nós? Um lugar de paz. É você sentado debaixo de uma árvore, olhando o pôr do sol. Sua família sentada do seu lado. A presença de Deus enchendo o ambiente. E você ouvindo Milionários é Rico. Aleluia. Tião Carneiro e Marciano. Estou indo agora. Gente, nós podíamos cantar esse hino. Estou indo agora para um lugar todinho meu. O céu. Quero uma rede preguiçosa para deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais. Pode ser anjo também. Cantando para a majestade, o Rei da Glória. Fala comigo, paz. Paz. O Evangelho produz paz, gente. E essa paz não tem a ver com a ausência de dificuldades. Porque presta atenção, vocês estão comigo aqui? Vou falar esse último texto aqui e nós vamos caminhar para o encerramento.
Em Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo fala assim, gente, eu amo esse texto. Romanos 8, 28, Paulo fala assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha isso, porque os que de antemão Deus conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que Deus chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E o que nós vamos dizer a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou, como não nos dará de graça e juntamente com Ele todas as coisas? Quem é que pode te condenar? Não foi Cristo quem morreu por você? Não é Ele quem ressuscitou? Não é Ele quem está à direita de Deus e intercede por você? E quem é que pode nos separar do amor de Cristo? A fome, a nudez, perigo, espada? Ô irmão, como está escrito, diz Paulo, nós somos entregues à morte todos os dias, nós somos considerados como ovelhas que caminham na direção do matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem o presente, nem o porvir, nem poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outro elemento da criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Aleluia! Ou seja, o Evangelho produz paz, nada muda a realidade do que Deus sente por mim. E isso significa que não importa o tempo em que eu estou, como eu estou, eu continuo sustentado na palma de suas mãos. Internamente nessa noite, você e eu precisamos estar como você está agora. A nossa alma precisa estar numa posição de descanso, sentadinha. Se você olhar para dentro de você hoje, como é que está a sua alma? Sua alma está sentada porque ela confia no amor inegociável de Deus por você? Ou ela está aí dentro de você correndo de um lado para o outro, tentando fazer de todo jeito com que aquilo que Deus te prometeu gratuitamente seja alcançado pela força do teu braço? Irmão, se está faltando paz aí dentro, é porque está faltando evangelho. Porque o evangelho produz paz. O evangelho produz descanso, produz segurança. Sabe, nessa noite eu vim aqui para trazer o remédio que você precisa. O remédio é o evangelho para os evangélicos, ou talvez para aqueles que ainda não são evangélicos. Mas o evangelho é suficiente para te conduzir a visão dessa boa vida que Deus preparou para você, que tem esses pilares: relacionamento com Deus, com o próximo, e um bom relacionamento com a vida. Mas isso é resultado da graça de alguém que permanece em íntima comunhão com Deus, e por essa comunhão vai aprendendo a como se relacionar com os outros, a como se relacionar com a vida, e colhendo os frutos desse relacionamento. Graça, consciência de que a vida é mais do que eu mereço, e paz. Paz. Eu termino compartilhando uma experiência pessoal com vocês. Eu lembro o dia que eu peguei a minha... Acho que eu já falei isso aqui, mas essa foi uma experiência muito marcante para mim, porque eu sempre sonhei em ser pai. E o dia que a minha filha nasceu, depois da enfermeira, eu fui o primeiro a pegar ela no colo. Eu tive o privilégio de cortar o cordão umbilical da minha filha. Quando eu peguei a Valentina no braço, e eu olhei para ela, alguma coisa dentro de mim zerou. Alguma coisa dentro de mim fez assim: acabou. Cadê os papais aqui? Os papais entendem o que eu estou falando? Mas eu fiquei pensando, se talvez não seja exatamente isso que nós precisamos sentir no cuidado, no trato de Deus conosco. Porque Deus se sente satisfeito
de ter você para Ele, por causa da cruz de Cristo. Mas a pergunta não é se Deus está satisfeito de ter você para Ele, é se você está satisfeito de pertencer a Ele. É se você conseguiu encontrar um senso de satisfação plena nesse lugar de relacionamento com Deus.